Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma coisa um pouco diferente. Até agora, a gente viu um pouco sobre pandas, sobre network de dados, viu uma introdução do que é machine learning e partir para deep learning. Por quê? Porque vocês falaram que já tiveram curso de IA, falaram que já trabalharam com machine learning. Então, eu quis trazer uma coisa um pouco diferente para vocês verem o que mais tem por aí, né? Só que, em relação a atividades, esse é um curso de ciência de dados ainda. Então, tem algumas coisas básicas que eu gostaria que vocês trabalhassem. E uma delas é regressão, né? A gente viu um pouco sobre classificação, principalmente em Deep Learning. A gente viu classificação em Deep Learning, viu um pouco sobre tratamento de dados em tabela, e inclusive o projeto que vocês entregaram no começo era tratamento de dados tabelares, né? São dados que você pode encontrar numa tabela simples. Então, esse tipo de dado que a gente vai, para o segundo projeto de vocês, no caso seria o projeto 2, né? A continuação desse, com os dados que vocês já trabalharam, a gente vai usar basicamente regressão. Talvez classificação, dependendo muito dos problemas que forem tratar. Podendo ser regressão ou classificação, não importa muito. Ele vai começar hoje com regressão. E para isso, a gente vai dar uma olhada numa competição muito famosa, né, de dados do Kaggle, que é os dados de preço de casas. Esses dados é o banco de dados mais clássico que tem muitos dados de casas diferentes de um. Tem aqui o nome do lugar. Cadê? Melford, eu acho. Melford é um lugar dos Estados Unidos, se não me engano. Bora olhar onde é que é Melford. Melford. House Pricing Dataset. Acho que é isso. Hum, Não é Melford, não. Melbourne. 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 Aí, é de 2016 esse banco de dados do mercado de casa de Melbourne. Vamos ver onde é Melbourne. Melbourne é na Austrália. Ok. Não é nem Estados Unidos, é na Austrália. Então, nesse banco de dados tem basicamente várias informações de casas diferentes, como tamanho, número de quartos e várias outras coisas interessantes. E existem tem uma quantidade de códigos grande nessa competição que vocês podem se inspirar para fazer a próxima atividade. E qual vai ser a próxima atividade? Não projeto. Vamos focar em atividade. A próxima lista de atividades vai ser vocês mesmos vão ter acesso assim, vocês vão acessar esse banco de dados do preço das casas. E vocês vão fazer um código de vocês, né? Tratar os dados, eliminar dados espúrios, esse tipo de coisa. E obter uma- um erro de você. Na verdade, uma métrica de erro. O que é métrica de erro? Diferente de classificação, quando a gente fala de acurácia é quando vocês acertaram em relação ao total, né? Basicamente isso. Quando a gente fala de regressão, regressão seria estimar qual é o preço de uma casa com base no número de quartos, com base em outros parâmetros. O erro é mais quantos reais vocês erraram, né? Então, o erro que a gente fala aqui não é um erro de números, quantos vocês erraram, mas em média, em quantos reais vocês erram na hora de prever o preço da casa. Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma regressão, né? Não é uma classificação. Esse tem um curso aqui que eu achei interessante. Você não precisa fazer os exercícios, não, mas esse curso aqui tem mais ou menos como olhar para a cara desses dados do preço de casa. Eu vou mandar o link para vocês no Classroom. Mas tem vários outros notebooks. Aí eu queria que vocês dessem uma olhada, escolhessem um notebook e repetissem, né? Vocês podem até copiar, repetir e entender o que é que está sendo feito. Eu, como exemplo, peguei o banco o dado, né? O banco de dados, que é esse Melbourne Data. Tá aqui para mim. Não, esse não. Esse aqui é o ponto .zip. Eu quero aqui. Eu quero ponto CSV. Vou carregar aqui o banco de dados. Se vocês derem uma olhada, pode ver que tem vários parâmetros, né? Tem número de quartos. Aí tem a média, mais ou menos tem mais ou menos 3 quartos por casa, uma média de quartos. Tem o valor máximo, são 10, faz sentido. Então, o valor mínimo ser um quarto, tudo bem. Não tem nenhuma casa com zero quartos, né? No mínimo tem um quarto, no máximo 10. Esse número faz sentido.
E o preço? A média é de 10 a 6, ou seja, 1 milhão de, provavelmente, moedas australianas, dólares australianos, não sei qual moeda de lá. E o valor máximo é 9 milhões. Não, é 9 milhões. Faz sentido. Faz sentido também, né? Aí 2013 cidade, então faz sentido. Distância. Aí eu não sei exatamente o que distância quer dizer. Aí vou ter que dar uma olhada depois aqui. Vou dar uma olhada. Devo ter aqui um pouco sobre os dados. Acho que não tem sobre isso em particular. Olha aqui, data. Talvez tenha aqui. Tem aqui, ó. Tem várias informações. Mais informações que tem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem tudo, não. Essa data que eu peguei já está tratada. No dado original, tem muito mais coisa. Como é que a gente pega o dado original? Vamos aqui, ó. Data description, data, train.csv. Bora pegar esse dado aqui. Quero dar uma olhada nele. Pra ver qual a diferença. Que eu peguei já o dado já um pouco mais tratado. Dá uma olhada. Hum, Bem menos tratado, tem bem mais coisa. No final das contas tem um preço, que é o que importa, né? Mas o dado anterior, eu vou compartilhar os dois com vocês, tá? Vou compartilhar o dado seta original e esse aqui, que eu tenho, que é um pouco mais simples de tratar, né? Mas o que é que esse dado que eu tenho aqui tem? Tem o número dos quartos, o preço, que o preço é o nosso target, né? Tem a distância, aí a distância não tenho certeza do que é. Distância para alguma coisa. Tem o código postal, que é o CEP, basicamente. A área de um dos quartos, né? A área do banheiro, o número de carros que cabe na casa. Aqui é a área da casa, em total. Tamanho da casa, na verdade, o tamanho do terreno, né? A área de construída da casa, o ano que foi construído, latitude, longitude e property count. Aí eu também não sei o que é. Quero ver se eu acho essas coisas. Se as informações estão aqui, também estão aqui. Description. Vou dar uma olhada aqui. Street, ali. Tem muito mais informação que aquelas, mas bora ver aqui se te acha aquelas em particular. Qual são que está em dúvida? É, distance e proper count. Property count. Bora ver se a gente acha essas duas. Distance deve estar. Vou deixar aqui. Vamos ver aqui se te acha. Não. Ué. Vendo onde eu tirei esse dado. Snapshot. Snapshot. E esse aqui é o snapshot. Bora ver o que tem mais aqui. Distance. Distância para o CBD.
CBD deve ser centro de distribuição, provavelmente. Vou lá pro ChatGPT. Aqui, ó. ChatGPT. Mas tem aqui todas as explicações que eu preciso. Número de salas, preço, o método, que ele foi vendido, tipo. Tem menos que aqui, mas distância para o CBD. Provavelmente centro da cidade, alguma coisa assim. Nome da região, property count, número de propriedades que existe naquele subúrbio. Ah, então se é um lugar povoado, se é um lugar vazio. Número de. É outro número de quartos também. Número de quartos um e número de quartos 2 são de uma fonte diferente. Ok. Então aqui a gente tem os dados, né? Então eu vou até copiar esse link aqui. Com esse link aqui a gente tem uma ideia de tem, então os dados. Deixar aqui, aí você pode acessar um pouco sobre esse dataset e baixar o dataset também, né? Aí tá, e tem essas informações aqui. Bom, fazer path. Ele já está lido. Bora dar aqui nas colunas. São essas aqui. Vamos tirar os dados nulos, né? E tem muitos dados aqui, muitas formas de selecionar esses dados. Mas primeiro de tudo, o que ele quer fazer é o preço. O preço vai ser nosso valor de Y. É o valor do target, né? Então, assim como a gente tem as classes, o Y agora é um target. Se dá uma olhada nesse Y, tem vários valores de preços diferentes. Lá na descrição a gente pode ver que o preço, cadê o preço está aqui, ele varia de um valor mínimo, valor médio de 1 milhão, valor mínimo de 85 mil, preço mínimo de uma casa lá nesse subúrbio de Melbourne, e preço máximo 9 milhões. Então esse é o nosso target, e a gente vai usar as outras variáveis para tentar prever esse target. Nossas features são número de salas, número de quartos, as features que a gente pode usar. Tem outras também, né? Mas vamos dizer que a gente vai usar essas aqui. Não vamos usar numérica, não vamos usar nenhuma categórica. Porque número de quartos, número de banheiros, é, tamanho do terreno, latitude, longitude. E tem outra aqui também que a gente pode usar que eu não estou usando. Cadê? Building area. Talvez seja a mais importante. Que a área construída influencia muito no preço. Vou colocar todas essas. Nosso X vai ser esse aqui, ó. Porque não falou de X, né? O X é o que a gente vai usar para prever os preços. Aqui o valor de X, head, né? Porque são 5 exemplos qualquer que a gente está usando. Aqui tem a descrição e aqui tem os valores dos 5 primeiros exemplos. E agora a gente vai usar o sklearn, que vocês não conhecem. Você provavelmente conhecem, que eu sei que você já trabalhou com Machine Learning. Mas o sklearn é uma biblioteca de Machine Learning, né? E tem várias funções prontas. Para classificação, regressão, para clusterização, entre outras coisas. A gente vai usar aqui a regressão. E mais especificamente, está usando a Random Forest, ainda não, acho que ele está usando Decision Tree Regressor. Vou olhar aqui, ó, Decision Trees, na árvore de decisão, a gente tem aqui uma forma de fazer regressão, com Decision Tree Regressor. Vou deixar até aqui para vocês darem uma olhada. Árvore de decisão são basicamente funções, né, que a partir dos valores que a gente está dando, essas funções de decisão vão encontrar valores que, a partir de certo ponto, as regras que elas vão definir qual o valor final, né, o valor do Y. Não vou explicar como funciona novamente, mas se treinar aqui, ó, se não vou explicar como funciona, não novamente porque eu não expliquei, mas não vou explicar porque não é o objetivo. Mas, basicamente, aqui tem um pouco mais da descrição. E as árvores de decisão vão usar os valores de X que a gente está passando para elas, para tentar prever o valor de Y usando regras aprendidas de forma automática. Quando for usar essa função fit, primeiro a gente vai criar uma árvore de decisão vazia,
usando a própria função da scalar, essa aqui. Depois a gente vai usar o fit model, né? Que ela vai usar o valor de x e y para tentar aprender quais as regras necessárias para prever o valor de y. Aí tem aqui nossa válvula de decisão, que é o resultado dela. Aqui é a variável, né? Que retornou quando eu fiz o treinamento. E a gente vai usar o seguinte, vai usar a função predict dessa árvore de decisão que a gente treinou com o x-head, né? Com os primeiros valores do x, para ver quais são os valores que ela prevê de preços. Bora lá. Ó, aqui é o head e aqui são os valores preditos. Aí bora ver qual eram os cinco primeiros valores de y, né? Olha aqui y. Acho que y não tem head não, mas vou tentar. Tem. Tem. Ó. O primeiro acertou em cheio. O segundo também, o terceiro também, o quarto também, o quinto também. São valores de treino, né? Usando todos os valores para treinar, que é o que a gente fez, obviamente vai ter um acerto, mas o ideal não é isso, né? O ideal é a gente separar os dados parte para treino e parte para validação. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai primeiro calcular. Primeiro de tudo, assim, tem uma métrica chamada erro médio absoluto. Tem várias métricas de erro. O erro médio absoluto a gente vai pegar o valor predito, subtrair do valor real e tirar e calcular a somatória da média desses erros para verificar quanto foi quem está errando em média em relação ao valor que era para dar. Então, usando o nosso modelo agora, a gente está errando cerca de 442 dinheiros australianos, em média. Mas isso é porque a gente pegou o nosso valor de X ou ele todo para treinar. Se ele pegar uma casa diferente que não está aqui, provavelmente esse valor pode dar errado. Porque nosso modelo está treinando, está testando no que ele treina. Isso não é o ideal, né? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar essa função train test split para dividir o valor de treino do X em treino e validação. Aí sim, a gente vai treinar com um valor e testar com outro. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma nova decision tree, vai treinar aqui com esse fit no treino X e treino Y, e depois disso a gente vai fazer a previsão com os valores de validação para verificar qual é o erro médio absoluto. E olha, a diferença. A gente está errando por 25.661, não, 256.661 dólares australianos, não sei, em média. Isso é bastante, né? Agora, para ver onde a gente está errando tanto, a gente pode até dar uma olhada. Val Y, como tá, os preços aqui do Val Y, e bora olhar aqui no Val Predictions, comparar. Bora colocar Val Y, vamos dar um print, na verdade, print. Val Y diz até 5, né? Bora fazer essa comparação. De 0 a 5. E bora fazer uma coisa com Predictions. Eu quero comparar um com o outro para ver como a gente vê esses erros aqui. Ó, primeiro deu 815 mil, 835 mil. Ó, não foi muito não também. 655 mil, 75 mil. Vocês podem ver, assim, uma coisa que eu comentei da previsão é que ela... Eu não comentei, mas eu vou comentar agora. É que a previsão, ela aprende regras. São regras mesmo, são if, né? Se o número de quadros for maior que isso, mas a área for menor que isso, então o preço está nesse intervalo. Você pode ver que os preços são bem fixados, né? Aqui a gente pode ver um valor mais quebradinho, 815 mil, mas aqui não, é 865 mil, 650 mil, parecem valores bem múltiplos de 5. Porque a árvore de decisão ela aprende intervalos, assim, ela aprende realmente if e else, regrinhas para tentar prever o preço. Principalmente a árvore de decisão comum, né? Que é essa decision tree regression, que é a árvore de decisão mais comum que existe, ela vai aprender essas regrinhas. Se a gente dar uma olhada aqui, acho que deve ter um pouco sobre ele. Decision tree regression. Aqui, se vocês darem uma olhada, eu vou até copiar isso aqui. Dá para ter uma ideia. Por exemplo, aqui, ó. Dá para ter uma ideia mais ou menos das regrinhas que eles fazem. Vou colar aqui, né? Vocês olharem depois. É,
Aí aqui deve ter uma ideia melhor de como foi o erro de validação. Parece um erro absurdo, mas se vocês olharem ponto a ponto, o erro não é tão absurdo assim. É porque somando, assim, em média, o erro vai dar grande. E tem uns erros aqui, por exemplo, vou pegar aqui essa casa que custa 1.300.000. A previsão foi 1.600.000. Aí o erro é 300.000. Ah, é muito? É um erro grande, mas olhando pelo valor que deu e o valor que tá bem próximo. Assim, não é um erro absurdo. Você está tentando prever um valor, então não está tão absurdo. E lembrando que desde ontem é um modelo bem simples, assim, comparado à última vez que tem por aí. Então o resultado não deu ruim. E tem um pouco aqui sobre underfitting e overfitting, né? Que a gente pode dar uma olhada. Quanto mais complexa a nossa árvore, e o que eu quero dizer com complexo? Se a gente for olhar aqui no Decision Tree Regression, aqui vai ter o valor padrão dele, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei. Acho que max dip, tipo, o padrão é 5. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui na própria descrição do modelo. Tree Regression. Queria um pouco mais de descrição, bora ver aqui. Trees, Tree Regression. Class. O max tips é none. Max tip padrão é none, o que significa. Blá, blá, blá. If none, o número de nós é expandido até todas as folhas, né? Ok, o que acontece? Como eu não falei que tem regrinhas, né? Assim, estou simplificando, mas tem regrinhas if else que a árvore aprende, né? Para tentar determinar a partir dos parâmetros que se deram, qual é o preço que vai ser previsto. O max dip é quantas dessas regrinhas ela vai tentar aprender para, assim, encadear, né? Quantas regras vai encadear para tentar fazer a previsão, no máximo, né? Quantas regras no máximo. Se a gente deixar ela não vai ter um número máximo, vai tentar fazer o máximo que der e, com isso, fazer um modelo que aprende o máximo possível. Mas a gente pode controlar o número de camadas, né? O número de folhas que essa árvore tem. E variando esse número de folhas, nosso modelo fica mais simples ou menos simples. Quanto mais simples, provavelmente o erro vai ser maior, mas quanto mais complexo também, né, menos simples, o modelo vai ficar provavelmente com overfitting. Bora ver se isso acontece mesmo. Eu tenho aqui 5.000, mas vai dar mais. Bora colocar aqui 10.000 e 100.000, sei lá. Ver o que acontece. O que aconteceu? Quanto maior, quanto maior foi o erro absoluto, né? Até 500 diminuiu o erro. Quanto maior foi o número de folhas, diminuiu o erro absoluto até 500. Então isso significa que ela está aprendendo melhor, com um modelo mais complexo. Mas a partir de 5.000, você vê que esse valor aumentou, ficou constante. Por quê? Porque aqui deu, primeiro, depois de 5.000, aparentemente ela não consegue expandir mais, porque o número de regras tem um limite também, pelo número de variáveis que a gente tem. E outra coisa, isso teve um aumento depois porque aconteceu um overfitting. O modelo está muito complexo, ele ficou muito especializado nos nossos dados. Mas eu estou testando aqui, ó. Estou testando aqui, usando o GetMy, com os dados de validação. E com a validação, o erro vai tender a aumentar, porque ele se aprendeu muito bem no treino, na validação o erro tende a aumentar, né? Então, a gente vê que tem um número ideal de folhas no máximo, que seria aqui, não sei nem se 500, mas estaria entre 50 e 5.000, né? 500 está nesse bolo. E a gente tem outros modelos que a gente pode usar também. A gente usou o Decision Tree Regression, mas tem o Random Forest, que é uma árvore de decisão melhor do que o Decision Tree. E provavelmente, ó, a gente vê aqui, a gente tem um erro muito melhor. Olha, a gente tinha 25.000 no nosso primeiro modelo, 250, 256.000, na verdade, e a gente foi para 188.000.
Um modelo melhor provavelmente vai dar um erro melhor de validação também. Que ele aprendeu os modelos mais complexos, no caso não mais complexos, mas mais inteligentes, né? Como o Randall Forest, pode lidar melhor com mais variáveis e também fazer ele um modelo seja mais generalista, aprender com dados que ele não foi treinado. Então, então é isso, pessoal. Assim, para a próxima atividade, vai ser o quê? Pegar esses dados de preço de cada. Eu vou passar para vocês esse dado mais simplificado e dado mais complexo. E vocês vão ter a liberdade de escolher um modelo. Pode ser qualquer um desses modelos de regressão. Quando eu falo de regressão, vocês vão olhar aqui. Tem de árvore, mas tem outras coisas. Deixa eu ver aqui. Scala-learning. Vamos para regressão. Aí aqui tem várias formas de regressão. Vocês vão escolher um modelo. Vão tratar os dados como vocês quiserem, escolher as features, né, que vocês quiserem, tanto daqui quanto do dado mais geral, e fazer um notebook de vocês. Podem se inspirar em vários outros. Eu vou compartilhar com vocês esse notebook, todos os outros que eu achar, inclusive com a petição, e essa vai ser a próxima atividade de vocês. Aí a gente se vê na próxima aula, pessoal.